Tome a palavra de Deus nas mãos, por gentileza. Abra no Salmo de número 2. Por favor, Salmo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 2. Atentem à leitura, meus irmãos, por gentileza. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Vamos ler essa frase final do último verso? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Assentem-se. A palavra do nosso Deus é inerrante e infalível, porque é dele. Que essa palavra nos edifique nessa manhã. E com o Salmo 2 estamos iniciando nesse mês de julho, nos cultos matutinos, a nova série que vai envolver os salmos. Esses cânticos, orações que nos quebrantam e nos conduzem a conhecer quem é o Senhor. Meus irmãos, nesse Salmo 2 eu queria conduzi-los no seguinte tema, porque é a essência desse salmo. Os inimigos de Deus e de seu povo sempre serão destruídos. Os inimigos de Deus e do seu povo sempre serão destruídos. O livro dos Salmos, amados, é um dos maiores tesouros que Deus deu ao seu povo. É um auxílio maravilhoso para cada situação, cada circunstância da vida. Por isso, eu e vocês, nós precisamos conhecer o livro de Salmos muito bem. Nesse sentido, é que cada parte, e principalmente nesse assunto sobre os inimigos de Deus, você descobre que uma quantidade bem considerável do livro dos Salmos realmente ensina sobre os inimigos de Deus. São 150 salmos. 57 deles no total fala sobre os inimigos de Deus, que são inimigos do povo de Deus e que eles sempre são destruídos. Eles nunca prevalecem contra o Senhor e o seu povo. 57 salmos dos 150 é uma porção considerável. Esses salmos nos lembram constantemente, cada um deles, incluindo o Salmo 2, cada um deles constantemente nos mostra que Deus vencerá todos os seus inimigos. Deus vencerá esses inimigos por nós. Deus sempre salva o seu povo por meio do julgamento dos ímpios. O povo de Deus precisa ser salvo dos seus inimigos e Deus faz isso. E Deus, de fato, contempla e executa isso. Em muitos lugares, os salmistas oram pela destruição dos seus inimigos.
No Salmo 68 lemos: levanta-se, Senhor, sejam dissipados os seus inimigos, fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. É o Salmo 68. Algumas vezes uma linguagem muito forte é usada. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, as presas desses leões. É o Salmo 58. A base para tais orações somente é a confiança na soberania de Deus. O poder onipotente de Deus controla até mesmo os ímpios por causa do povo de Deus e da salvação que o Senhor Deus deu ao seu povo. Olha o Salmo 105, por exemplo. Deus não permitiu a ninguém que os oprimisse. Oprimisse quem? O povo dele. E por amor deles repreendeu os reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Amados, embora os ímpios tentam destruir o povo de Deus e a causa da verdade, e nesses dias podemos ver isso em todos os lugares do mundo, apesar disso, Deus os detém por seu poder, não permitirá que façam nada que o Senhor não tenha determinado que façam. Salmo 33, o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Embora, meus irmãos, os gentios se amotinem, e os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. É o que lemos no Salmo 2. Deus usa todos os atos perversos dos ímpios para avançar a causa do seu reino. Amados, mesmo a rebelião deles serve ao Senhor. E o Salmo 2 faz parte dessa ótima introdução do saltério sobre o tema dos inimigos de Deus. A ponto do Salmo 2 ter sido aplicado pela igreja primitiva no Novo Testamento, naqueles primeiros sinais de perseguição que os irmãos do passado tiveram, Atos capítulo 4, ali nos versos 24 a 29, a igreja aplicou exatamente o Salmo 2, leiam depois. Eles viram aqui uma profecia do Calvário, sendo que os papéis dos reis e príncipes inimigos foram desempenhados por Herodes e por Pilatos, respectivamente, e os dos gentios e povos, pelos gentios e povos de Israel, no plural, como o Salmo 2 coloca, e eles unidos estavam contra o ungido do Senhor. Em grego, ungido é Christos. Quem é ele? O nosso Senhor e Salvador Jesus. Adentre ao Salmo 2 comigo, versos 1 a 3. Nós já lemos o Salmo, acompanhe com seus olhos, porque eu preciso poupar o tempo para o ensino. Dos versos 1 a 3 você vê a conspiração. As nações rugem. A rebelião mundial contra o Senhor e o seu ungido é instalada. Você está vendo aí, está percebendo nos 3 primeiros versos? O que é que esses reis e governantes, o que eles não compreendiam? Eles não compreendem é que os seus planos são sem efeito aos olhos de Deus. Eu sei que você está preocupado com as ideologias, com as mentiras dominantes, talvez em nenhum momento da história do Brasil. Mas a nossa cultura está sempre piorando, só não vê quem não quer. Enquanto você fica na discussão de esquerda e direita, Satanás, usando esses rótulos, está dominando muitos lugares. Igrejas estão cedendo à cultura mundana e parece que quando radicalmente você encontra um crente bíblico, ele é politicamente incorreto. O feminismo avança na igreja. Falta de homens que lideram estão dominando os meios evangélicos. E escândalos de imoralidade atrás de escândalos é que tem manchado, pelo menos, o evangelicalismo brasileiro.
Pronto, estamos perdidos. Essa é a rebelião deles, é o agito deles. Só que não tem efeito, não vencerão. Quando tomam a sua posição e se reúnem, diz os 3 primeiros versos, eles fazem uma declaração, a sua independência. Você percebeu? Quebremos nossas cadeias, eles dizem, e arrojemos as suas algemas, joguemos ela fora, vamos nos libertar desse domínio do Senhor e do seu povo. Eles querem liberdade contra a autoridade de Deus. Liberdade verdadeira só pode ser encontrada quando nos sujeitamos a Deus e fazemos a sua vontade. É o contrário. Liberdade sem autoridade é anarquia. E a anarquia é destrutiva sempre. Olha o verso 3. Os homens pecaminosos nunca se dispõem a andar dentro das fronteiras que Deus impôs às suas criaturas. E na sua arrogância eles declaram a sua suposta liberdade e reivindicam ser senhores dos seus próprios destinos. Essa é a ação de rugir deles. Essa é a conspiração. Agora olhem por favor, dos versos 4 a 6. Aqui você tem uma zombaria. Mas quem está zombando? A resposta de Deus a isso: o Senhor nos céus caçoa, ridiculariza, ri deles. O que Deus faz? Ele ri. Ele não treme, ele não teme, não há força comparado a ele. Como você e eu precisamos lembrar disso hoje. Como as fraquezas da nossa fé, porque desviamos os olhos de quem é esse Senhor e ficamos focalizando os inimigos e cedemos porque esquecemos de olhar quem é o Senhor. Ele se ri. Veja, em contraste com essa fervente atividade descrita aí no verso 1, o Senhor é capaz de visualizar a trama dos homens lá do seu trono celestial. E Deus não está preocupado nem com o medo dos homens insignificantes que se enfurecem contra Ele. Não, Ele não ri com o intuito de apenas ridicularizá-los. Você já fez aquele risinho de medo? De tentar zombar, mas você não sabe o que fazer? Não, não é isso. Mas porque na sua soberania, na sua soberana segurança, Ele vê o seu planejamento. E o Senhor, por saber que o seu dia está chegando, veja depois o Salmo 37, verso 13, ali quase a mesma expressão que ocorre no Salmo 59, simplesmente Deus ri deles com menosprezo. Os seus planos não vão me destruir e nem destruir o meu povo, diz o Senhor. Quando o mundo conspira contra Deus, Deus vai rir. Não é sábio lutar contra Deus. Aliás, ouça, você que acha que é cristão e quer mandar e comandar sua vida e a dos outros, cuidado, você é possessão divina e os outros são do Senhor. Não fique lutando contra Ele. Se você nunca pensou sobre isso, pondere essa verdade agora. Você não pode lutar contra Deus. E assim, amados, os inimigos de Deus, dos seus propósitos, os inimigos do seu povo, certamente serão destruídos no final das contas. Serão, não talvez, não provavelmente, não é algo hipotético. Eles serão. Afinal, para Deus, até os maiores governantes não passam de grama a ser cortada, mato que precisa ser pulverizado. As nações mais poderosas são apenas gotas num balde. Lembra dessa expressão em Isaías 40 e em Isaías 12? Nos dias de hoje, Deus está falando às nações em sua graça e está chamando a crer em seu Filho. Um dia, porém, na segunda vinda do seu unigênito, Ele vai derramar do seu julgamento final com toda a sua ira.
E nós parece que estamos esquecendo disso. O mundo quer apagar essa realidade. Nós devemos lembrar. Por isso, se as pessoas não aceitarem o julgamento de Deus pelo pecado na cruz e crerem em Cristo, se elas não forem redimidas pela obra de Cristo, então elas terão de aceitar o julgamento de Deus sobre si próprias, seus pecados indo com eles para a condenação eterna. Por favor, amados, olhem para o mundo ao seu redor. Por favor, olhem. O mundo em sua revolução sexual, em sua distrofia de identidade de gênero, em suas ideologias como o marxismo cultural, está se opondo à ética cristã. Isso é claro, mas, louvado o nome do Senhor pelo mas a confiança que poderíamos ter é que a mentira sempre acabará entrando em colapso através do seu próprio peso e tolice. Não vão vencer. Não destruirá o Senhor e o seu povo. Caminhando para a parte quase final do Salmo, dê uma olhada no versos 7 a 9. Você viu a conspiração, você viu a zombaria da parte de Deus. Dos versos 7 a 9 você vê a vitória. E é maravilhoso olhar que aqui entra um ungido do Senhor. O Salmo 2 é um salmo messiânico. Davi pode ter pensado que era ele, mas ele representava a raiz de Jessé, aquele que viria de Judá, o leão da tribo de Judá. Aqui o próprio Deus, usando Davi, está falando do seu filho, o nosso Redentor Cristo. A vitória vem, Deus anuncia a vinda do Filho, e o Filho proclama o seu decreto. Preste atenção nesses versos. Quem fala agora é o rei entronizado. Ele anuncia o que o Pai lhe disse. E o que é que o Pai lhe disse? A declaração, proclamarei o decreto. Isto é uma informação aos rebeldes de que Deus governa sobre a criação por meio de decretos soberanos. Ei, amados, isso não é uma frase de teologia sistemática, isso é muito mais do que representam esses estudos acadêmicos, é a voz de Deus, é a vontade de Deus. Deus governa por decretos eternos. Quem quebra esse decreto? Ninguém. Quem é obstáculo à execução desse decreto? Nada nem ninguém. Precisamos de doses cavalares todos os dias dessas verdades. Por que nós ficamos com medo do ímpio, do mundo, da sociedade, até de Satanás? Os decretos soberanos do Senhor vão ocorrer. Ele não pede um consenso, nem faz uma votação. Você percebe nesses versos 7 a 9? Os decretos de Deus são justos, Ele nunca erra. O Pai prometeu ao Filho vitória absoluta sobre as nações. E o que isso significa? Significa que um dia Ele governará sobre todos os reinos do mundo. E nós vamos ver esse dia. E usamos aquela palavra, Maranata. Isso, com entusiasmo. Não. Eu acho que a culpa deve ser minha. Eu acho que a culpa é minha. Eu acho que quando eu falo isso, eu faço os irmãos rirem. Nós estamos perdendo o entusiasmo. O Senhor Jesus virá. Maranata não é um desejo humano que talvez será cumprido. Ele virá. Você vai vê-lo, você vai temer e tremer, e os ímpios gritarão de pavor. Aquele dia eu vou me largar ao chão junto com vocês, e vou dizer finalmente, porque nada mais eu aguentava. Eu já não aguento hoje. Você aguenta esse mundo? Você aguenta esse tipo de vida cristã? Você está contente com esse nível de vida cristã que você tem? Por favor, seriamente, pense nisso, está tudo ótimo. Eu não consigo me contentar com a quantidade de oração e o conhecimento bíblico que eu tenho. Eu não consigo me contentar com o grau de espiritualidade que a minha família tem. Eu desejo mais e eu quero a eternidade, porque aqui é limitado.
meu rei, volte, meu rei, estabeleça a sua justiça. E aí eu leio o Salmo 2 e eu descubro que o governo de Cristo será justo, porém firme. E se as nações nos fizerem frente a Ele e a nós, Ele as esmagará como vasos de barro. É isso que o Salmo 2 está dizendo. Terminando, versículos 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com temor, beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco tempo se lhe inflamará a ira. O finalzinho novamente, juntos. Conspiração, zombaria, vitória. E agora? Agora, o grande Deus dá uma oportunidade. Aqui é o Evangelho. O conselho de Deus às nações do mundo é: os reis devem obedecer ao ungido do Senhor. Enquanto o julgamento final não chega, a graça é derramada, arrependam-se dos seus pecados e venham a Cristo, porque Cristo dá vida a pessoas mortas em delitos e pecados. Um chamado soberano se dirige agora a esses reis, meus irmãos. Os governantes terrenos só podem achar bênção para si e os seus súditos quando se fazem subservientes às reivindicações de Cristo, quando estiverem debaixo da ordem de Cristo. O chamado que lhes é dirigido, queridos, é para que sirvam ao Senhor com temor e se regozijem com tremor. Verso 11. Esse chamado tem de torná-los os seus vassalos, porque é isso que o termo servir implica. Ele é o suzerano, soberano, e eu sou seu vassalo obediente. Além do mais, amados, eles têm que beijar o filho para que o filho não se ire contra eles e o destrua nessa vida, no caminho, porque a ira dele pode inflamar-se num instante. Deus é amor, aleluia! Por isso você é salvo, e pecadores também, outros pecadores também. Mas o Senhor é justiça. Porque a gente esquece isso. É sério, muitas vezes eu percebo que nós esquecemos. E ficamos rotulando o amor em Deus do mesmo modo que esse mundo ímpio coloca. Um amor que não se submete à autoridade de Deus. É o amor conforme as pessoas imaginam. Que crente você é? Jesus mandou amar ao próximo. Amo tanto você que falo da sua condenação por causa do seu pecado, e só Cristo pode te libertar. Você quer amor maior do que esse? Ele deveria condenar todo mundo, mas ele quis salvar alguns. Aliás, ele predestinou alguns para a salvação. Baseado em quê? Ele olhou e viu que você ia ficar bonzinho e obediente? Nunca! Ele é o Senhor da história. Isso é horrível para o ego do ser humano. Claro que é, o nosso ego é pecaminoso, desde o nosso DNA. Mas, cuidado, esse rei ainda está dizendo, obedeçam. Portanto, a coisa mais sábia a se fazer é se entregar a Cristo e crer nele. Hoje, o Espírito de Deus está falando à humanidade e roga aos pecadores que se arrependam, se voltem para o Salvador. Não é isso que fazemos quando proclamamos o Evangelho? Não é essa a essência dos nossos discipulados? A nossa ânsia em ver pessoas convertidas como o Senhor nos salvou? Então, observe que nos versos 10 e 11, o Espírito fala primeiro aos reis e líderes. Depois de falar aos cabeças, olha o verso 12, ele se dirige a todos, instando-os a crer no Filho. O Espírito começa o seu conselho com os líderes mundiais, pois estes devem prestar contas a Deus pela forma como governam o mundo. Romanos 13 diz isso claramente. Um dos principais motivos, amados,
do povo estar enfurecido contra Deus é que toda essa gente foi incitada pelos seus líderes maus. São ignorantes. Eles seguem a sabedoria desse mundo e não a sabedoria que vem de Deus. Lembra 1 Coríntios capítulo 1? A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Orgulham-se daquilo que eles pensam saber, mas na verdade eles não sabem coisa alguma sobre as verdades eternas. Como podem aprender? O versículo 10 aconselha: deixai-vos advertir pela palavra de Deus. Sendo que o verbo advertir aqui, nesse caso, ele também pode significar instruir. Quanta bondade do nosso Senhor salvar pecadores antes do Senhor derramar a sua ira, hein? É muita misericórdia, é o que Ele está tendo agora. Não, Ele não abandonou você. Não, o Brasil não está como está em todas as áreas, não apenas numa, porque Deus largou o Brasil. Os crentes brasileiros, John MacArthur me assustou muito na década de 90, quando ele pregou: Deus abandonou a América. Porque ele estava se referindo a toda imoralidade e as questões terríveis antibíblicas que acontecem lá. A questão é que esse pastor, que eu considero demais, talvez ele não viu que todo mundo está assim, e o Brasil também. Porém, o Senhor vencerá os seus inimigos. O Senhor conduzirá o seu povo. E Ele está tendo misericórdia. Ele está falando: é melhor vocês aceitarem essa advertência, antes que eu venha com a minha ira. E Ele virá com a sua ira. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, pregou: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. De que momento? Em que situação? Jesus está dizendo: fique querendo justiça do Senhor, justiça do Senhor. E no dia do juízo você vai ver justiça. Você vai ver juízes sendo condenados ao inferno. Você vai ver pecadores que realmente fugiram de cadeias humanas, não fugirão das cadeias eternas. Você está preocupado com a injustiça no Brasil? Fique em paz. O rei está voltando. E quando ele voltar, nós seremos satisfeitos plenamente. O Espírito continua com o seu conselho para chamar os rebeldes a servir ao Senhor e deixar os seus pecados, diz o verso 11. Os verdadeiros cristãos sabem o que significa ter um coração cheio de temor e ao mesmo tempo de alegria. O amor pelo Senhor lança fora todo o medo pecaminoso. 1 João capítulo 4 fala isso. Mas aperfeiçoa o temor piedoso, a reverência, o medo de saber: eu sei quem é o Redentor. Amamos nosso Pai, mas ainda assim respeitamos sua autoridade. Ele não é o papaizinho. Abba Pai não significa papaizinho. Significa: tu me adotaste quando eu era órfão e nada mais tinha, e o Senhor quis me amar. É isso que significa. A terceira parte desse conselho, amados, final, é dirigido ao coração, pede amor submisso pelo rei. E sabe o que é interessante? No mundo antigo, os governantes vassalos demonstravam submissão ao seu rei, beijando a mão ou a face dele. Trata-se aqui do beijo da submissão e até mesmo o beijo da reconciliação, é o que diz o final, o verso de número 12, o último versículo que ordena isso. Olha que coisa maravilhosa, trata-se desse beijo.
O Espírito encerra com uma palavra de advertência e uma palavra de bênção. A advertência é que esse rei amoroso também pode irar-se e revelar o seu santo furor subitamente e inadvertidamente. Aliás, 1 Tessalonicenses 5 nos disse isso. O tema da ira é relacionado ao Pai, verso 5 do Salmo 2, e ao Filho, verso 9, e esse verso 12. Agora eu quero terminar fazendo a ligação daquilo que os estudiosos dizem, e você pode crer que eles estão corretos. O Salmo 1 e o Salmo 2 são um salmo só. Como é que o Salmo 1 começa? Começa com a designação, bem-aventurado, aquele que não se envolve com os ímpios. E como o Salmo 2 se encerra com a bem-aventurança prometida a todos os que creem no Filho de Deus, promessa que continua em vigor. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. João 3, de 16 a 18. Eu fui resgatado pelo Filho. João capítulo 20, verso 31. O Senhor salva o seu povo. É por isso, amados, que mediante isso, a única aplicação que podemos ter à nossa vida desse texto é a seguinte: nós precisamos ter confiança de que Deus se vindicará. Ele trará a vingança sobre seus inimigos. Se não na história terrena, tenha certeza que no último dia, no dia do julgamento final, Ele vai trazer a sua vingança, a sua justiça. O problema é que às vezes demora um pouco, não é verdade? Pense no nazismo, levou 12 anos para entrar em colapso. Pense no comunismo, levou 80 anos para entrar em colapso. E tem um bando de gente ressuscitando ideias comunistas aí. Não há comunismo no Brasil. Aqui na rua da igreja, um pouquinho para cima, perto daquele supermercado que começa com a letra V. Ali tem um lugar de um partido, e está escrito assim, Partido Comunista do Brasil, mas não tem comunismo no Brasil. Alguém precisa avisar eles. Mas ele também entrou em colapso, querido, fique em paz. Eles desabaram, em parte por causa da pressão externa, mas desmoronaram também por causa da sua mentira interna, que não conseguia se sustentar. Assim, as mentiras que enfrentamos nesse mundo acabarão entrando em colapso. Como, então, reduzimos o medo desse mundo? Como? Nós devemos lembrar de uma disciplina espiritual que João Calvino, reformador conhecido do passado, recomendou. E até o ponto que eu sei, e muitos estudiosos concordam comigo, essa disciplina está sendo amplamente negligenciada pelos reformadores atuais. E qual é essa disciplina espiritual, pastor? Investir tempo meditando a respeito da vida futura. Você sabe que você vai para a glória eterna, né? Você sabe que você é peregrino e forasteiro, não sabe? Você sabe que se você fincar raízes aqui, você vai ter dores de cabeça. Aliás, dores de cabeça eternas. 1 Pedro capítulo 1, leia depois de 3 a 7 apenas. Uma das coisas que realmente me impressiona aqui é que Pedro está vivendo essa vida constantemente, essa vida terrena, constantemente à luz da vida no mundo vindouro. Ele não está realmente muito preocupado com o que essa vida pode causar a ele, porque o seu tesouro está guardado num céu imperecível, imaculado, intocável pelo mundo. E quanto mais nós temos aquela sensação de que, em última análise, não pertencemos a esse mundo, mais ainda pertencemos ao mundo vindouro, menos temeremos nesse mundo e mais buscaremos viver para Deus. Leia o Apocalipse, por favor. A vitória de Deus e de Cristo é colocada em cada parte do Apocalipse. Eu tenho uma lista aqui, mas eu não vou ler. Eu sei que a igreja, ela sofre, mas ela será vitoriosa. A certeza de que o Senhor Jesus tem o total controle da igreja e o total controle da história é a certeza da vitória contra inimigos.
É isso que o Salmo 2 ensina. É assim que nós temos que viver. Oremos para que o Senhor nos convença da verdade. Aplica sobre nós tua palavra. Viemos nessa manhã para te ouvir. Vamos para as aulas de escola dominical, rogando que o Senhor, pelo teu Espírito, tenha iluminado professores e professoras, das crianças aos mais velhos, porque ansiamos por tua voz, porque precisamos de regozijo e alegria no teu poder. Não queremos nos sentir oprimidos por opressores que já estão derrotados, sejam eles Satanás, os demônios ou as pessoas perdidas. Anima o teu povo, cuida das nossas preocupações, dá-nos a alegria de passarmos as lutas terrenas, sejam elas quais forem, na esperança verdadeira que o Senhor trará vitória, se não agora, com certeza, no dia final. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém.